Dança, que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindos, Dança que lá vem história. O episódio de hoje, eu já dizia, meu solo. Eu tenho a intenção de trazer um pouquinho das minhas experiências, como se fosse um vlog falado, mas de experiências passadas, assim, de personagens que eu interpretei em apresentação, o ritmo de apresentação, de ensaio, esse processo que é super legal, as pessoas têm bastante curiosidade, mesmo que não seja profissional, né? Justamente, né, por ser um hobby, a forma que vai a rotina, eu acho legal de contar. Não vai ser o caso aqui ainda. O episódio de hoje vai ser do convite que eu recebi, que quase me fez ir apresentar num programa de TV, provavelmente da Globo. Mas antes, só para eu dar essa voltinha com vocês, hoje eu não sei se vai ter uma lição de moral, como os outros episódios sempre têm tido, né? Uma motivação, uma inspiração. Eu queria mais contar isso mesmo, que foi uma coisa que eu não abri para ninguém. Eu acho que se tinha 3 amigos sabendo, eram muitos. Talvez a lição de moral seja essa, seja dependendo do que você está vendo na sua vida, o menor número de pessoas sabendo, o melhor. E é sempre importante a gente saber quem a gente pode confiar. Nem sempre vai ser a mesma pessoa para a gente falar daquilo. A gente pode ter uma pessoa que você vai se sentir melhor para falar sobre um assunto e outro assunto já seria outra pessoa, e tudo bem. Talvez essa seja a moral da história, né? Nesse sentido do saber para quem contar. Porque às vezes, gente, a gente não espera, mas nem a pessoa mesmo pode saber, mas ela pode ter um sentimento não muito bom, pode ter uma invejinhazinha, mesmo que fraca, não é uma coisa legal. Então, eu acredito nisso. Tem muitas coisas que eu faço, que eu vou preparando, que eu demoro para falar sobre. Eu espero já estar mais certo por conta disso tudo. E isso foi, né, um dos assuntos que eu não falei até hoje, porque acabou não dando certo, mas eu queria muito contar para vocês, porque foi uma experiência única e que eu queria muito falar aqui para vocês. Então, basicamente, eu vivi um momento assim, e só dando uma volta básica, além do convite e de tudo, eu queria falar um pouco desse processo que foi da criação da ideia, do resultado, de tudo, né? De forma breve, mas vocês já sabem que uma vez eu começando, eu não paro mais de falar. E, ao mesmo tempo, dar o contexto para vocês, tá? Do lugar que eu estava não ser favorável, vamos dizer assim, para esse momento do concentrar e criar, e tudo de obstáculo que rolou no meio disso, tá? Então, vamos lá. De 2018 para 2019, eu recebi um contato pelo Facebook, na página do Jubalu, de uma agente que estava procurando talentos. E ela falou que achou meu vídeo Pessoas Normais versus Pessoas Flexíveis, que é um vídeo que eu fiz até mais de uma versão, de situações rotineiras que a gente faz, que geralmente quem faz balé, ginástica, às vezes a gente coloca movimentos diferentes para executar o negócio, ou só pela parte cômica do imaginar que a gente poderia fazer por ter, né, essa habilidade no corpo. E ela falou que gostou muito do que eu mostrei, das possibilidades que eu tinha mostrado com o vídeo, e que ela queria me convidar para participar de... Ela estava, né, selecionando, na verdade, pessoas para participar de um programa, que era tipo uma competição com pessoas exóticas e tudo mais. Daí eu já achei engraçado, porque a gente sempre fala, bailarino nunca é normal, né? Quem faz esse tipo de truque, acrobacia, ginasta, as pessoas ficam assustadas, né? Uma coisa parece que é super de outro mundo, e eu achei engraçado ela ter usado exótica até, como uma forma de elogio, ao mesmo tempo, sabe assim? Eu fiquei pensando, até que ponto isso foi um elogio, minha senhora? Enfim. E aí eu achei esquisito, o contato pelo Facebook, na época, eu acho que o Instagram não estava tão em alta assim. E, ao mesmo tempo, eu dei uma pesquisada nela para ver. Ela falou o nome da agência lá, falou o nome dela, eu dei uma pesquisada, dei uma fuçada boa para saber se eu podia responder. Falei, inclusive, para ela que eu não, né, eu precisava de mais informação, porque a abordagem da forma que estava ali, eu não sabia 100% se dava para confiar, tipo, o meu número do WhatsApp, sabe assim? Então, ela entrou um pouquinho mais em detalhe, falando que era para um programa, que ela não podia dar muita informação ainda, mas que era para um programa de televisão de uma emissora grande, conhecida, um programa de sábado à tarde, um programa de auditório. Então, eu já fiquei pensando, nossa, deve ser o Luciano Huck, ainda mais que ela falou de sábado à tarde, né? Então, eu fiquei pensando, deve ser o Caldeirão do Huck.
E aí eu falei, pô, legal, mas ainda assim, né? Não tem muita lição de moral nessa história que eu vou contar, mas, nossa senhora, tremeu tudo aqui. Eu ainda acho que rola só um parênteses, porque apesar de eu ser adulta, eu acho que rola por conta de ter alguns seguidores que são menores de idade, crianças e tal. Mesmo eu sendo adulta, responsável por mim mesma, eu fui ver esse perfil, eu fucei o nome dela no Google, fui vendo se tinham coisas reais sobre ela, sobre a agência, li sobre a agência, o site oficial da agência, para ver se dava para confiar de passar o meu número. Não passei informação pessoal nenhuma minha, só o meu número para que a gente pudesse conversar e levar a conversa adiante. Ainda assim, comentei com a minha mãe que eu achei esquisito, comentei com o meu namorado na época, que é o meu marido hoje, e a gente acha esquisito, mas uma vez você sendo menor de idade, sendo criança, não passe informações pessoais suas, não estenda conversas que você acha suspeita, não deixe a pessoa ficar invadindo seu espaço, mesmo que virtual. Pede ajuda para sua mãe, para o seu responsável, comenta, que não vale a pena se expor, perder o tempo. Tem muita gente que faz joguinho online aí, conhece pessoas, adultos. É perigoso, tá? É perigoso, não vale a pena. Eu sou adulta, maior de idade. Eu dei o meu WhatsApp depois de ter pesquisado e ainda assim comentei com a minha mãe. Não que eu precisasse dela, mas no sentido do dividir a situação e ter a certeza de que, ok, isso aqui está fazendo sentido, eu acho que é isso mesmo, então vamos. Tá? Então, só esse aviso, esse adendo aqui para a galera que é menor de idade, crianças, não tenham relações com pessoas que vocês não conhecem virtualmente, mesmo que pareça ser uma pessoa, pode ser uma foto falsa e tudo mais, tá? Não confiem, não vale a pena e sempre dividam com o seu responsável, com alguém que vocês confiem, que seja maior de idade. Não façam isso, evitem isso, que é perigoso, tá bom? Não vale a pena. Voltando para a história. Aí eu passei o meu número para ela, e ela me ligou. O primeiro contato foi engraçado, assim, porque foi época de festa. Então, esse primeiro contato, ela meio que repetiu que ela já tinha entrado em maior detalhe para mim quando eu falei que eu precisava de mais informação, né? Que era disso, que ela gostou do que ela viu no vídeo que eu fiz, das pessoas normais versus flexíveis, e falando que, perguntando se eu estava interessada em participar. Não entrou muito em detalhe, mas falou que se eu passasse, se eu fosse selecionada, eu iria para o Rio para fazer a gravação. O programa era gravado, não era ao vivo, e era de pessoas exóticas, basicamente pessoas que fazem coisas diferentes. Então, basicamente, eu tinha que apresentar um número para mostrar, né, o meu talento, né? E basicamente eu tinha que mandar, tinha uma ficha de inscrição para preencher, não sei o quê. Falou uma coisa assim bem por cima. Falou que se eu topasse, ela mandava um e-mail com detalhes mais abrangentes, né? Vamos dizer assim. Mas foi só um primeiro contato, tá? Aí, beleza, eu falei que eu tava interessada assim, que eu achei legal e tal. Passei meu e-mail para ela. Aí rolaram as festas de fim de ano. Basicamente, eu passava sempre, antes de casar, eu passava onde os meus pais estavam, geralmente era na cidade natal deles. E o ano novo, geralmente, eu passo com o Vitor já, desde que a gente começou a namorar. E aí, nesse ano de 2019, a gente já tinha feito 8 anos de namoro e foi a nossa primeira viagem juntos, só nós dois. A gente viajou bastante, mas sempre era com os meus pais e tal. Dessa vez a gente viajou só nós dois para o Rio. O Rio, eu já tinha ido em 2007, no aniversário dos 50 anos do meu pai, e já tinha ido em 2011 também, passar o ano novo. Meus pais já moraram no Rio um tempo, então as 2 vezes que eu fui, sempre foi gostoso, assim, para eles relembrarem e para eu conhecer. Eu sempre achei uma cidade linda, assim. Então, levar o Vitor lá, né, em 2019, foi no comecinho de janeiro. Foi logo depois do carnaval, não, do Réveillon. Foi logo depois, nos primeiros dias do ano, assim, a gente foi para lá, um calorão, e mesmo assim, o Vitor não, ele é muito da serra, né? Ele não curte muito altas temperaturas, assim, ele não passa muito bem. Mas ele adorou também a viagem. A gente conseguiu fazer passeios clássicos, assim, né? Ir no Cristo, Pão de Açúcar, essa parte das paisagens, assim, super encantaram ele, óbvio, né? Impossível. Fomos no aquário, fizemos várias coisas. E a moça sumiu. Aí teve um dia que a gente estava num passeio, que a gente fez. Putz, eu não lembro que praia que era, mas a gente fez uma caminhadona, chegamos num mirante lindo também.
E na volta desse passeio, eu sou muito visual, né? Na volta desse passeio, eu lembro que eu estava um pouco molhada ainda, o meu biquíni estava um pouco molhado, e eu lembro que a gente pegou um Uber e eu coloquei a toalha no banco para não molhar. Eu lembro dessa sensação de estar sentada na toalha, porque foi quando a moça ligou para mim de novo. Ela ligou para mim de novo para saber um pouco mais dos detalhes. Por quê? Ela tinha mandado o e-mail com as informações e lá tinha um prazo, que era tipo metade de janeiro, assim, para o final, para eu mandar. E aí, eu fui viajando, né, indo para o Rio, mesmo a gente passeando, em alguns momentos eu pensava sobre o que fazer. E essa ligação dela, eu dividi com ela 2 ideias que eu estava. Só que, assim, eu não imaginava que ela fosse me ligar de novo. Eu fui super surpreendida, assim, a gente estava no Uber, ela me ligou querendo saber, e aí, como que tá a sua criação? Você já decidiu o que você vai fazer e tal? Aí, eu achei um momento legal para dividir com ela as 2 ideias que eu tinha pensado, ela deu a ideia que, no final das contas, era que estava ganhando com as pessoas que eu tinha dividido, que era o Vitor, a minha mãe, principalmente, e acabou que eu fechei em fazer aquela ideia, tipo, o esboço da ideia era aquele que foi o seguinte, de novo, como era final do ano, eu contei para pouquíssimas pessoas. Contei para a Débora, que é minha professora de balé desde sempre, minha chefe. Contei para o meu professor de contemporâneo, que é uma pessoa muito criativa. E contei para mais uma amiga, além da minha mãe e do Vitor. Do meu pai também, claro. E aí, eu lembro que eu fiquei pensando assim, tinha 2 fatores. Uma coisa que fosse criativa e que valorizasse o meu talento, que não é contorcionismo. Eu sou uma pessoa alongada, flexível, que faz acrobacias, faz truques e tem truques de dança também, assim, mais ousados que eu gosto de fazer. Então, eu queria que fosse uma coisa que ficasse divertida, porque eu acho que quando tem humor, as pessoas compram mais, elas se divertem mais, e ao mesmo tempo que valorizasse. E tinha a questão que eu tinha que fazer um vídeo para passar na seletiva. Se eu passasse na seletiva, esse mesmo número que eu gravasse, eu ia ter que apresentar lá no auditório. Se eu passasse para outra fase, eu teria que ter um outro número de auditório. De auditório não, no auditório. Então, eu não sabia quantas fases teriam, nem se eu passaria da primeira fase. Mas, uma coisa no processo, que é o que eu estou falando que eu acho importante de dividir, na minha visão, tá? Eu preferi chegar na conclusão que eu cheguei, pensando que, a partir dessa ideia, eu conseguiria abrir mais possibilidades em número maior, se fosse preciso, se fossem várias fases, eu conseguiria desenvolver melhor. Minha primeira ideia foi, vou fazer a Mulher Elástica. Eu fiquei pensando, a Mulher Elástica é uma heroína, ela tem superpoderes, né? Ela se estica. E pensando no Mulher Elástica no sentido da flexibilidade mesmo. Uma pessoa, foi meio que assim, na parte da heroína, como se o meu talento me fizesse ser heroína da minha própria história. Só que, ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu poderia fazer, de tipo assim, como que eu vou mostrar que eu tô, tipo, combatendo crime, ou algo assim, tô salvando alguma coisa, porque na gravação a gente precisaria mostrar o cenário que a gente gostaria para eles providenciarem no dia da gravação, mas ainda assim eu não conseguia ver essa questão da viabilidade do número que eu ia fazer, apesar de gostar do conceito, e a questão tá, beleza, eu passei, aí o que eu vou fazer? Eu vou virar outra heroína, eu vou mostrar um outro momento combatendo o crime, o que eu vou fazer? Então, foi uma ideia que, apesar de eu ter gostado do conceito, eu não consegui caminhar muito para frente, então eu fiquei meio assim, insegura. A questão do figurino, eu já pensei junto, dava para ter essa roupa, porque teve um ano de apresentação na academia que eu participo, que teve um grupo que dançou de Mulher Elástica, então eu poderia conseguir emprestado com alguém, mas tinha toda essa outra questão. Então, assim, às vezes quando a gente está querendo montar alguma coisa, a gente quer, eu quero essa música, eu quero essa música, eu quero essa música. Mas às vezes você chega e não vem ideia na sua cabeça, você não consegue montar nada, entende? Então, às vezes a gente até pensa numa ideia legal, mas a gente tem que, antes de começar a perder tempo com aquilo, a gente tem que desenvolver. Então, até aqui no Jubailando, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma coreografia de uma música, eu tenho que ver primeiro se ela vai ter direito autoral, porque já aconteceu de eu perder meu tempo montando, gravando, editando e no final ser barrada. Entende? Então, quando a gente tem essa ideia, a gente aposta na ideia, que é o primeiro episódio aqui do podcast, da gente apostar, acreditar e realizar nossas ideias. Mas a ideia tem todo o processo de análise, de desenvolvimento, não é simplesmente tive a ideia hoje, eu vou sair fazendo amanhã.
A gente precisa calcular para ter uma margem de erro pequena, tá? Sobre a questão do processo criativo aí. Então, essa foi a primeira ideia. E aí eu fiquei com uma segunda ideia, pensando justamente, tentando me agarrar na questão do... Eu tive sugestões, tá? Dessas poucas pessoas que eu dividi, eu tive algumas sugestões, mas nenhuma me fisgou 100%. E aí eu voltei para o que chamou a atenção da moça, da agente, né, da Caça-Talentos lá. Eu falei, bom, eu estava mostrando situações normais do dia a dia e o que faria eu ser extraordinária dentro de uma situação normal. Eu pensei, na verdade, eu não preciso ser uma heroína pelas minhas habilidades, eu posso ser, na verdade, uma pessoa normal, que na verdade não é tão normal assim. Então, uma situação comum do dia a dia podia ter um gatilho para acionar o que eu tenho de especial, o que eu tenho de extraordinário. Então, eu pensei nisso, eu falei, bom, eu dei tantos exemplos no Pessoas Normais versus Flexíveis, que ali eu poderia ter essa possibilidade de fazer, tipo, aqui eu vou fazer um lanche, então eu tenho que abrir a geladeira, eu tenho que pegar isso, eu tenho que passar isso no pão, eu poderia, em cada coisa, até fazer o final, que era um sanduíche, eu poderia fazer truques no lugar de movimentos comuns. Só um exemplo, tá? Mas essa foi a ideia base, mas eu não sabia 100% ainda qual seria a situação. Então, assim, durante esse fim de ano, essas festas, para mim, pelo menos na minha cabeça, funciona assim. Às vezes é uma coisa que passou na rua, às vezes eu escutei alguma coisa num filme que me dá uma coisa, um estalo que me leva para aquela direção. E na hora que eu sinto que é aquilo, que é aquela ideia, é o que eu falei para vocês. Eu sinto que eu preciso, eu visualizo aquilo e eu vou. Então, eu tive essa ideia da mulher elástica, na hora foi rápido, mas ficou meio assim. E na hora que veio essa, eu fiquei mais segura. E para todo mundo, para os poucos, né, que eu comentei sobre, também compraram melhor essa ideia. A gente, no meio do passeio, tudo certo, tudo, apesar da gente estar passeando e tudo mais, eu tinha momentos que eu pensava, o tempo todo eu tentava me inspirar pelo que eu estava vendo, né, na cidade, e tive essa segunda ideia. Quando ela ligou para mim, eu contei essas duas ideias e ela também gostou mais desse fato da surpresa, do elemento surpresa, que é algo que prende a atenção do espectador e tudo mais. Então, ela curtiu. Então, me senti mais segura, né, por ela ter curtido e tal. Tipo, deu um sinalzinho verde. Achei legal ela dar a opinião dela. Então, nesse tempo que eu tava lá, né, não tinha como simplesmente eu começar a montar e gravar, porque eu não estava em casa. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Então, a gente ficou, não chegou nem a ficar uma semana inteira no Rio. A gente ficou num lugar super simples, que inclusive foi o mesmo lugar que eu fiquei na última vez que a gente foi lá no Rio, em 2011. Foi um lugar que, assim, a gente teve essa surpresa nossa, eu fiquei com a lembrança de como era em 2011, mas foi quase 8 anos depois, né? Então, tava meio esquisito já o lugar, sabe? Deu uma decepcionada. Mas a gente aproveitou super, eu acho, assim. A gente foi ver pôr do sol. Nossa, foi super gostoso. E vou começar a juntar, tá, o assunto numa uma coisa na outra. Ao mesmo tempo que eu estava pensando nisso, nessa questão, nessa novidade, gente, é muito engraçado, porque é uma coisa que a gente não espera, né? Um convite desse eu nunca esperava. E pensar também no alcance que o meu canal tinha, né? O meu canal tem um alcance legal. E na época, eu era a única que falava sobre isso. Eu era a única que tinha esse tipo de conteúdo. Então, mesmo assim, eu não me imaginava tendo um alcance desse tamanho, sabe? Então, era muita coisa assim na minha cabeça. Era meu Deus, me acharam, né? Ali, então, eu pensando na visibilidade do estar na TV, né? Nunca foi um sonho para mim, tá? Aparecer na televisão, não sei o quê, nunca foi meu sonho, mas eu achei uma ideia incrível na questão de visibilidade mesmo, e ao mesmo tempo o alcance do canal, tipo, caramba, é real, é sério isso aqui mesmo. A forma que eu sempre tratei o canal, realmente eu acho que é da forma que as pessoas veem, é uma coisa séria, né? E a gente quer sair contando para todo mundo. Mas eu me segurei. Eu falei, não tem nada certo. Eu não preciso. Qual a necessidade de você contar uma coisa para pessoas que você não tem o controle de saber qual é o sentimento real dessas pessoas por você? Muitas vezes a própria pessoa não sabe o que ela sente sobre você, mas eu sou muito de energia, né? Enfim, então isso também é uma coisa que eu acho que vale a gente considerar, que é o que eu falei no começo, da gente não é desconfiar das pessoas, não é excluir as pessoas, não é nada disso. É só a gente observar e conhecer, entender,
100% o que aquela pessoa é para você. E tudo bem você não falar sobre tudo com essa pessoa. Você pode falar sobre comida com uma pessoa, sobre bichos com uma outra pessoa, sobre TV com outra pessoa. E pode ter uma pessoa que você fala sobre quase tudo, talvez. Tudo bem, são relações diferentes, são pessoas diferentes, com pesos diferentes na nossa vida. E o mais importante é é claro que a gente se decepciona, tem um monte de coisa, não é simples assim. Mas sempre a gente buscar conhecer, entender essa pessoa, saber o nosso lugar na vida dessa pessoa e saber o lugar dessa pessoa na nossa vida também. A gente não é obrigado a contar tudo para ninguém, tá? Ao mesmo tempo que eu acho que faz parte a gente ter com quem contar, ter o que contar, saber o que contar para essas pessoas. Então, eu fui passando o passeio com o Vitor lá, sempre falando um pouquinho com ele disso, e uma coisa que eu sou muito feliz, muito grata, eu já comentei, né, dos meus pais sempre terem me apoiado na minha dança, nas minhas ideias, né, em tudo, o Vitor também sempre me apoiou. Desde que a gente começou a namorar, ele sempre ia me assistir, ele foi em festival, ficou o dia inteiro lá me ajudando a gravar, assistindo um monte de coisa, ele nunca foi fã, na verdade, disso, nunca fez parte da vida dele, e ele sempre aceitou esse meu lado, que chegou antes dele, né? Então eu não deixaria de fazer por isso. E ele sempre respeitou isso, nunca nem foi possibilidade de eu ter que abrir mão, porque não era muita praia dele, né? Então isso é uma coisa que sempre foi muito legal para mim, poder contar com a opinião dele. Mesmo que ele não entenda, às vezes eu gosto de ter a opinião dele como espectador. Então eu dividi essas ideias com ele para saber a opinião dele como espectador, o que ele acharia dessas duas ideias, o que ele gostaria mais de assistir. Então, nesses dias, a gente passeando, a gente ia conversando bastante sobre, até que eu pensei, eu falei, cara, até pensando, desculpa, até pensando cronologicamente, acho que eu poderia começar o dia. Poderia acordar e me arrumar para sair. Qual que seria o gatilho? Eu posso estar atrasada. Então, eu visualizando, de novo, eu sou muito visual, eu me visualizava acordando, com um pijaminha charmoso, bem bonitinha, e na hora que eu pego o relógio seria o meu gatilho. Tipo, nossa, eu dormi muito, meu Deus. E a partir do momento que eu estou atrasada, eu preciso sair em tantos minutos, senão vou perder o ônibus, qualquer coisa, eu precisava fazer o meu corre. Todo mundo faz um corre na vida. Claro que não é só o se arrumar porque eu estou atrasada. Cada um tem o seu corre para ir atrás dos seus sonhos, das suas coisas. Então, o meu corre ali seria em vários, assim, para mim tinha que fazer sentido, tá? Então, o meu corre ali, óbvio, era correr, conseguir me arrumar a tempo. Dessa forma, eu só ia conseguir se fosse através dos meus truques e das minhas coreografias, das minhas acrobacias. Mas ainda assim, conceitualmente, no meu íntimo, não deixava de ser eu acordando todo dia, desde que eu criei esse canal, e fazendo o meu corre, que é gravar vídeos para vocês, né? E conseguir, no final, chegar onde eu quero. Basicamente, tinha isso no interior, assim, dessa ideia também. E o que eu falo disso do para mim? Eu também, no processo de criação, que eu já falei do considerar a ideia ali, de todo esse processo, planejamento, de pensar em figurino, no espaço, nas possibilidades e tal, eu acredito muito na ideia. Mesmo que no final a pessoa tenha tido uma interpretação diferente da coreografia, se você tem essa ideia, você tem que passar essa ideia. De alguma forma, você vai expressar com o seu corpo. Então, se eu comprei a ideia de que eu quero contar isso, é isso que eu vou tentar transmitir. Mesmo que te impacte de forma diferente, você tem que ter algo a dizer na sua coreografia, mesmo que seja uma coisa básica. Que historinha que você quer contar? Basicamente é isso. Era um vídeo de 1 minuto que eu precisava fazer, e eu queria contar isso. Eu dormi um pouco demais, mas eu preciso fazer o meu corre, eu preciso dar certo, eu preciso dar um jeito de sair a tempo, mesmo tendo acordado atrasado. E o que é que eu precisava fazer? Eu precisava fazer o que eu sou de diferente, eu precisava mostrar o meu talento. E isso, para mim, era muito além do estar na cama e saindo para pegar um ônibus para ir para a escola. Mesmo eu tendo acordado atrasada, mesmo em dias de preguiça, eu tenho que reagir, eu tenho que levantar, pegar minha câmera e gravar meus vídeos para entregar para vocês. Então, para mim foi isso e eu acho que eu consegui entregar. Mesmo quem viu só a parte de, nossa, ela está se arrumando para ir para a escola, mas tinha todo um por trás, que às vezes as pessoas não enxergam, mas dá muito mais conteúdo na hora que a pessoa vai assistir o que você quer mostrar, entende? Então é mais uma dica aí com relação ao processo criativo. Por que eu estou falando da viagem do Rio? Porque aí as coisas começaram a caminhar. Teve o primeiro contato, eu estava na minha casa. O segundo contato, eu estava no Uber, no meio do passeio. Ter essa questão do passeio me ajudou bastante a me inspirar, porque eu estava em lugares diferentes, em áreas diferentes. Eu não deixei de aproveitar
mas o tempo todo eu estava pensando nessa ideia também. Só que aí eu comecei a ter alguns probleminhas. Antes disso, eu só queria comentar que nessa mesma viagem eu aproveitei para ir na Mabalé. A Mabalé foi a estreia aqui do Dança em Prosa, uma super querida, tenho muito carinho, consideração por ela. E eu estando no Rio, eu não quis deixar de prestigiar ela, eu fui lá conhecer a loja física dela, tirei foto, ganhei presentinhos, foi uma delícia. Foi nessa mesma viagem do Rio que eu fui lá na loja dela, foi super legal. Aí, eu não lembro 100% dias, tá? Número de dias. Mas, de entrar no mar mesmo, assim, de nadar, de tomar sol e vai no mar, e tomar sol e vai no mar, eu lembro da gente na praia de Ipanema, que é uma delícia, eu adoro. A gente estava lá, fiz o Vitor experimentar o chá com o chamate, né, com o biscoito Globo, não sei se é biscoito ou bolacha, meu Deus do céu, socorro, não quero polêmicas. E aí a gente estava lá super de boa, curtindo a praia, estava quente, mas estava uma delícia. O Vitor não curte muito água salgada, então só eu entrei no mar. Ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo, eu tinha uma amiga que estava em Paraty, que também é estado do Rio, que passou muito mal na viagem, teve que voltar antes, porque ela estava passando mal, bateu no hospital e tudo lá. E saiu até no noticiário que estava tendo um surto de virose por conta da água estar contaminada. A água do mar estar contaminada e estava dando virose nas pessoas. Eu não sei explicar 100% isso, tá? Eu só lembro que eu ouvi isso em algum lugar. E acabou que, ao mesmo tempo que eu estava começando a me sentir esquisita, tinha essa notícia. Então, para mim, eu tenho para mim que tudo que aconteceu foi por conta dessa água que só eu entrei. Por quê? Tudo que eu comi, o Vitor comeu. Só que só eu comecei a ficar esquisita. O que aconteceu? Esse dia aí a gente foi na praia. Eu dormi meio estranha, mas tudo bem. E eu passei o outro dia, que era o último que a gente ia ficar lá, mega esquisita. A gente fez passeios assim de ir, sabe? Fomos até o Sambódromo, depois a gente foi no Arcos da Lapa, a escadaria, lugares assim chave que não tem muito atrativo, mas para o Vitor conhecer mesmo e tal. E a gente acabou vindo embora antes até do que era o esperado, o que era o planejado, porque eu estava esquisita. Eu passei o dia tremendo por dentro, o dia me sentindo meio fraca, meio tonta, tipo, meio quando a gente está com pressão baixa. Eu achava que era um pouco de cansaço ou alguma coisa que eu podia ter comido, mas ao mesmo tempo é o que eu falei para vocês. A gente comeu exatamente a mesma coisa todos os dias, sabe? Então eu falei, pô, não é intoxicação alimentar, né? Não é possível, gente. Ele comeu igual, por que ele não tá assim, né? E a gente acabou voltando e ficando o resto do dia meio que assistindo, inclusive, Caldeirão do Hulk. Eu acho que era um sábado. A gente passou o resto do último dia lá e eu o tempo todo esquisita. A gente comeu sempre em shopping, na grande maioria das vezes, em lugares que a gente já estava acostumado, não comi nada muito diferente. E eu fiquei com esse negócio de ter escutado dessa virose que estava na água do mar. Eu falei, eu devo estar com algum sintoma dessa virose, não é possível, né? Mas eu estava só assim a princípio, né? E uma coisa que foi muito boa que a gente fez, a gente foi de ônibus e voltou de avião. Tem uma linha aqui na minha cidade, tem um aeroporto que ele tem linhas principais. Eu acho que vai para o Rio, vai para São Paulo, eu acho que para outros lugares assim, mas lugares mais focos assim, né? Eu não sei explicar. Mas tinha essa opção de vir direto para cá. Então, a gente optou ir de ônibus, porque a gente já estava descansado. Foi uma viagem cansativa, sim, que a gente chegou na rodoviária, ainda esperou 1h30, o ônibus atrasou pra caramba. Já é uma viagem comprida, né, de 6 horas de tralalá, tudo bem, existem viagens mais compridas, mas é uma viagem longa, de ônibus. Então, dormi pouco e tal, mas a gente chegou com aquela coisa, chegamos, vamos passear. Então, ali eu pensei, eu acho que eu já tô meio cansada, né, tipo, tá na hora de voltar para casa. Ao mesmo tempo que eu pensava que podia ser essa virose, não estava deixando de pensar, tá? Isso tudo pensando na coreografia, o que eu queria fazer. Nesse meio tempo que eu estava esquisita, eu comecei a tentar visualizar, a partir do momento que eu acordaria, que truques eu podia tentar colocar, como que eu sairia da cama. Eu vou fazer uma cambalhota, vou fazer um mata-borrão. Se eu vou estar de pijama, eu preciso de um pijama que abre, não de botão. Aí eu lembrei que eu tinha uma amiga também que dançou com um pijaminha, que ela fez um personagem. Ela me emprestou, eu consegui fazer um velcro, ou já tinha velcro, agora eu já não tenho 100% de certeza, mas tinha um velcro que era muito mais fácil para abrir. Eu acho que ela deixou eu colocar o velcro, tá? Mas ela me emprestou, então já pensei, o figurino vai ser esse. Eu não quero ficar de top, pagando barriga, insegura. Eu sempre tive essa insegurança do estar de barriga de fora, dobrinhas, e o short que sobe, coxa grossa e tal. Eu não queria chamar atenção para o meu corpo, então eu tinha um macacão
que era shortinho bege, como se eu estivesse, entre aspas, pelada, né? Com um top preto por cima e tal. Aí eu pensei, tá, vou fazer o fouetté, que é um forte que eu tenho, tirando a camiseta, que eu acho que eu consigo, enquanto eu giro. Preciso tirar. Aí eu falei, vou tirar o pijama, vou tirar a meia. Aí eu preciso colocar um short, uma camiseta, e já pensando, tem uma bermuda que é de lycra, ela estica bem, é fácil de pôr, uma blusinha fácil de colocar e um sapato também. Eu falei, eu vou caminhar até a ponte, vou tentar botar o sapato de ponta cabeça e depois eu tento pegar minha mochila, posso dar uma arrumadinha no cabelo e tal, se sobrar tempo. Fui pensando no passo a passo mesmo que seria. É claro que eu só ia emendar 100% e testar os movimentos na hora que eu fosse, de fato, ver o espaço. Na época eu tinha parceria com a academia, então seria lá na sala. Então eu pensava nisso, tá? Eu estava passando meio esquisito, eu estava estranha, mas eu já tinha essa ideia. Vou acordar, vou trocar de roupa, vou fazer isso e sair correndo. Ufa, deu tempo. Que bom, né? Mas eu estava esquisita, estava tremendo, né? Ficamos ali meio de repouso nesse último dia. O Vitor, coitado, nessa última noite, ele não dormiu, ele ficou preocupado. Eu dormi mal também, mas ele não dormiu. Ele ficou basicamente esperando o dia amanhecer para a gente ir embora. Ele estava preocupado do fato da gente estar sozinho, dele não saber cuidar de mim. Ele tinha essa insegurança. No ano anterior a esse, eu passei mal também no Réveillon. Eu tive um histórico ali que eu não sei. No Réveillon de 2018, a gente foi para uma ilha com os meus pais. No dia 1 de 2019, não, dia 1 de 2018, 1 de janeiro, eu estava numa ambulância indo para o pronto-socorro da ilha para tomar soro. Lá foi intoxicação alimentar. Não sei, gente, acho que é pela regrinha, eu vou regrando, né? A alimentação, a rotina, o fato de eu entrar de férias, eu acho que não sei, saiu do controle, eu não reagi legal, e na passagem de ano, Júlia passando mal, diarreia, pressão baixa, indo de ambulância para o negócio. E aí eu fiquei mal de novo no ano seguinte, não era no Réveillon, mas era no começo do ano. E eu até peguei um trauminha de praia, porque também ilha tinha praia. Eu falei, gente, será que não dá mais para ir na praia? O que está acontecendo, né? Nada a ver, mas eu até cheguei a pensar nisso. Ele ficou muito preocupado porque a gente estava sozinho, né? Apesar da gente estar muito tempo junto, ele ficou com essa preocupação. Ele deve carregar um pouquinho de trauma, de tipo, meu Deus do céu, será que eu consigo cuidar dela? Ele falou isso para mim uma vez. Mas melhorou, tá, gente? Esse foi o último. Desde então, eu nunca mais passei mal, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu fiquei com essa tremedeira, eu voltei esquisita. Eu comia, tava esquisito para ir no banheiro, tava tudo meio esquisito, mas eu tava, entre aspas, bem ao mesmo tempo, tá? E assim, deu o dia, amanheceu o dia, a gente se arrumou, tomou café, foi embora. Graças a Deus a gente ia voltar de avião, que era uma viagem muito mais curta, muito menos desgastante. Eu lembro que no avião, eu peguei aquelas balinhas tipo Fine, mas era da companhia aérea mesmo, era personalizado. E eu guardei. Eu acho que eu comi uma e guardei o resto, não lembro. Falei assim, eu não vou comer isso não. Eu nem comi muito no avião, porque eu não estava muito legal mesmo. Gente, foi eu chegar aqui que o negócio pegou fogo. Eu sinto que o meu organismo só se sentiu confortável, não por eu estar com os meus pais, porque o Vitor não podia cuidar de mim, não é nada disso. Mas o fato de eu estar perto da minha casa, num lugar que eu conheço, porque, passar mal fora de casa deve ser muito ruim, né? Eu lembro que foi ruim no ano seguinte, né? Eu ter que voltar, eu ter que viajar passando mal, porque quando eu tive intoxicação alimentar, além de ter que ficar tomando soro no dia primeiro, para voltar, tinha que voltar de balsa, eu estava meio passando mal, e aí trânsito para voltar na serra, e eu com diarreia, com dor sabe, dor de diarreia mesmo na barriga. Nossa, é horrível, gente. Nossa, quando a gente está em casa é muito melhor, né? Então, eu cheguei, meu pai buscou a gente no aeroporto, a gente comeu um macarrão de almoço da minha mãe. Gente, foi o tempo. Eu comi o macarrão, começou a me dar uma dor no estômago, que para respirar estava doendo meu estômago. Mas doía, 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 doía. Eu lembro que eu não estava me mexendo, não estava me mexendo de dor. Eu lembro que o Vitor até fez um comentário que eu achei até maldoso, assim, na época. Ele falou assim, nossa, mas é muito fresca. Só que, tipo assim, velho, não era, juro pra vocês, não era gracinha.
Porque, é porque agora você chegou em casa, você vai ficar mal. Não, é porque realmente, enquanto a gente estava lá, eu acho que o meu corpo se sentiu na necessidade de ficar forte. E uma vez eu estando na minha casa, independente se eram com os meus pais ou não, eu me senti à vontade. Eu acho que ele sentiu, tipo, tá, agora vamos sentir isso aqui, sabe? E eu acho que ele não botou fé na gravidade da dor que eu estava sentindo, até ele ver que realmente eu estava mal. Foi o tempo de eu comer o macarrão, deu meia hora, eu fiquei deitada. Eu passei a tarde deitada assistindo um filme que eu nem lembro qual era, de tão desconectada que eu estava das coisas. E deu um momento, graças a Deus, quando eu vou passar mal, eu sinto que tem alguma coisa errada. Então, geralmente não, na grande maioria das vezes, dá tempo de eu chegar no banheiro, sabe? Gente, mas eu vomitei. Nossa, mas foi horrível. Muito, 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 muito de desidratar, assim, sabe? E minha mãe falou assim: vamos levar você no hospital porque você tá desidratada e tal. E eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não conseguia considerar intoxicação alimentar, tá? Não consegui. Falava, gente, não é possível. O Vitor comeu a mesma coisa que eu, não é possível que eu seja fresca, né? Nesse ponto de tipo, cara, só eu passo mal comendo as coisas? Não é possível. E ainda com esse negócio de fim de ano, tipo, porque aí eu tô de férias, eu não tenho estômago para poder comer mais besteira um pouco, sabe? Eu pensava um pouco na frescura mesmo. Não na dor que eu tava sentindo, porque eu sabia a dor que eu tava sentindo, mas pensando nisso mesmo, brava comigo mesmo, de tipo, caramba, velho, você vai passar mal de novo, sério? E aí, chegamos no hospital, continuei fraca, tremendo, e eu já tinha, tipo, vomitado pra caramba, então eu achava que mais do que aquilo eu não conseguiria. E aí, nessa espera para ser atendida, eu era, acho que a próxima para ser chamada, não sei, eu já estava lá dentro, já tinha passado pela triagem, a minha pressão baixou, gente. A minha pressão baixou, que eu só lembro, e eu também, tá? Quando eu vou desmaiar e quando eu vou vomitar, eu consigo avisar. Então, eu consigo ir até o banheiro e eu consigo avisar geral. Tipo, eu vou desmaiar. Eu sinto, dá um negócio aqui que dá tempo de eu avisar, não sei explicar. Então, eu falei, nossa, acho que, mãe, eu vou desmaiar. Eu não lembro quem estava do meu lado. Eu sei que eu desmaiei, eu lembro da minha mãe chamando no fundo, eu lembro das vozes. A minha mãe sempre foi muito rápida, meio nervosa, quando essa coisa assim de baixar a pressão. Eu nunca fui de desmaiar muito, ela já foi de desmaiar mais, assim, na época de adolescência dela. Não tem muito o que fazer, né? Assim, não precisa entrar tanto em pânico e a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu lembro dela chamando alguém e eu só lembro de acordar já na cadeira de roda. Eu não lembro de terem me colocado na cadeira. Eu lembro de acordar na cadeira de roda com o Vitor me chamando, amor, Júlia, fica comigo. E ele aqui, ó, na minha cabeça, ele empurrando a cadeira de roda com o corpo e mantendo as mãos dele no meu queixo para tentar deixar minha cabeça reta, para eu não ficar com a cabeça baixa balançando. Ele por trás de mim, empurrando a cadeira e me segurando aqui assim para tentar manter. Gente do céu, foi horrível, de verdade. Eu fico pensando o nervoso que é para a pessoa, né? De acudir quem tá passando mal assim, deve dar um nervoso mesmo. E ele me chamando, Júlia. Gente do céu. Eu lembro dessa parte de terem me deitado. Comecei a tomar remédio, tomar um soro e eu tentava dormir. Meu estômago ainda doía muito. Eu tentando dormir. Eu lembro que eu fechava o olho, acordava, tava minha mãe. Fechava o olho, acordava, tava o Vitor. Fechava o olho, sabe assim, cada hora tinha alguém ali comigo. A minha mãe sempre me deixando calma e o Vitor sempre tentando me divertir, me distrair com alguma coisinha, alguma bobeirinha e tal. Coitado, eu não sei, eu entendo um pouco a parte dele do se preocupar, né, da insegurança dele mesmo, da gente estar sozinho, dele já ter presenciado um outro momento que ele ficou impressionado da minha intoxicação alimentar, mas no final de tudo parece que foi virose mesmo, tá? Que me deu, né, a diarreia, dor de cabeça, nossa, vômito, enfim. Mas eu não vomitei mais, pelo menos. Fiquei com o estômago ruim, doendo. Eu lembro que eu voltei para a médica, também de cadeira de roda, e eu só conseguia falar para ela que eu estava com muito sono e meu estômago doía muito ainda. Ela me mandou voltar para lá e me deram mais remédio, eu dormi, aí eu dormi mesmo. Eu dormi de sentir que eu descansei para acordar melhor. Ali eu acordei um pouco melhor, com um pouco menos de dor e beleza. Foram algumas horas ali tomando soro, mas consegui a alta. Por que eu tô falando isso? Lembra que eu tinha que gravar um vídeo cheio de acrobacias e truques? Então, eu tinha menos de uma semana para entregar o vídeo pronto e eu estava ali no hospital tomando soro, olha que legal. Então, eu voltei para casa, passei os 2 dias seguintes totalmente em repouso. O primeiro dia, repouso total, inclusive o mental.
só me hidratando, comendo essas coisinhas leves, sopinha, biscoitinho, chá, essas paradas, para eu me recuperar. Tomando um remédio para melhorar o estômago, tá. Beleza. No segundo dia eu continuei em repouso, mas ali eu já tentei procurar música, mesmo de repouso, procurando uma música. Achei a música, eu queria que ela desse essa coisa de tô nervosa, tô atrasada, mas que fosse ao mesmo tempo fofa, fosse divertida, consegui achar. E ela era rápida, ela tinha 50 e poucos segundos e eu tinha 1 minuto para fazer de vídeo, certo? E aí eu falei, bom, o que tá faltando é a introdução do acordar. Então eu achei um outro efeito de sono, coloquei um no meio, como se fosse o gatilho do despertador, então eu já visualizei tudo na música, a hora de tudo, e deu tipo 59 segundos certinho, era o tempo que eu tinha para apresentar o número. Gente, por que eu contei tudo isso? Eu estava de repouso e eu precisava fazer o negócio. Eu aproveitei uma viagem para desenvolver a ideia, só que ninguém esperava, nem o futuro esperava por essa, de eu passar mal e ter que ficar de repouso um tempo. Então eu perdi um tempo ali. E aí o que aconteceu? Fui ensaiar no outro dia, com muita água de coco, minha mãe foi junto, porque eu precisava, eu não tinha esse tempo. A minha mãe foi me gravar para eu poder assistir tecnicamente algumas coisas, mas também para ela, como espectadora, me falar: você está entendendo o que eu quero dizer? Você está pegando essa ideia? Deu para sacar? Né? E para me fazer companhia também, porque eu estava com medo de passar mal, de não dar conta. Levamos um colchão, levamos um cabide com a mochila que eu ia precisar. Precisava entregar uma lista, além da ficha de inscrição, uma lista falando o que eu ia precisar de cenário. Eu ia precisar de uma cama baixinha, eu ia precisar de uma escrivaninha, de um cabide, eu ia levar minha própria mochila, precisaria de um relógio grande para mostrar que era um despertador, essas paradas. Então, lá, eu precisava tentar colocar o cenário com os objetos que eu tinha e deixar escrito na minha ficha de inscrição que eu ia precisar. Então, isso na criação também, eu já precisava visualizar, ficou legal. Simples, era uma sala de aula, né? Mas deu para entender legal o que eu precisava. E ali eu comecei a já colocar o que eu precisava e vendo na música o tempo que eu teria, se eu teria que acrescentar alguma coisa. Então, assim, depois que eu coloquei o sapato, né, na ponte, eu precisava emendar. Então, eu acabei emendando numa reversão. Eu vi que dava tempo de mexer no cabelo, fingir que eu passei um batom, uma maquiagenzinha. Eu fui vendo essas coisas no meio do ensaio. Eu consegui, assim, acho que foram 2 horas que eu fiquei lá para colocar. Enquanto eu estava de repouso, eu tentei colocar tudo já imaginando na música, mas é claro que quando você vai fazer, tem coisa que não dá tempo, ou tem hora que sobra tempo, então eu já esperava por isso, né? Não era novidade para mim, mas eu consegui emendar tudo. Já levei na intenção da bermuda, do sapato, para ver realmente essa possibilidade. Tinha movimentos, tipo o fechar o zíper. Eu fui tentando, sabe, pôr movimento em tudo, mas tinha algumas coisas chaves que não precisava, até para não ficar apelativo. Já estava apelativo pelo fato de tudo ser a base de um truque, mas não 100%, vamos dizer aí 95% das coisas. Voltei para casa morta, mas eu aguentei, graças a Deus, eu consegui terminar de montar na minha cabeça e no dia seguinte eu iria gravar. Então, basicamente, eu estou contando tudo isso porque o resultado final foi 1 dia de ensaio e no dia seguinte já foi a gravação. Muito tempo pensando nisso. Claro que se eu tivesse ensaiado mais, poderia ter saído melhor, tem vários disso, mas eu acho que saiu ótimo, gente, saiu ótimo, graças a Deus. No dia seguinte, eu estava muito melhor do que no dia do ensaio, eu estava muito mais disposta, eu estava mais forte, né? E aí, eu fiz várias gravações, porque não tinha corte, era de uma vez só, e eu fiz várias gravações, deu super certo. Já cheguei em casa, eu mesmo edito, então eu mesmo editei. Antes de gravar, eu fiz a introdução, que tinha que se apresentar, falar rapidinho de você, qual era o seu talento e a sua ideia para o seu número. E aí, logo na sequência, eu já emendei com essa, coloquei a música, né, dentro da gravação. A que eu achei que foi melhor foi a que eu coloquei, né? E aquilo, gente, deu certo. Enviei dentro do prazo. E nesse e-mail que veio a ficha, deixa eu só voltar um pouquinho. Esse e-mail que veio a ficha, ele já veio falando que era o The Gong Show, que é o show do gongo. Não sei como que saiu isso, mas era para o Luciano Huck mesmo. Que inclusive eu vi depois que teve, seria aquilo lá que eu teria participado. Eu dei uma pesquisada até no YouTube para ver o que era. Eu achei que o prêmio do vencedor, eu achei
pouco em dinheiro, mas tem toda a questão da visibilidade mesmo assim. Eu ia ter que abdicar de algumas coisas aqui dos meus compromissos, porque eram várias datas de gravação que eu ia para o Rio. Eu iria para o Rio, né, em várias datas, acho que eram 3 datas, se eu não me engano. Eu poderia levar um acompanhante e tudo mais. Então, ali eu já recebi todas as informações, além das regras do vídeo, da apresentação e da ficha, que eu tinha um prazo para entregar, já estava falando as datas, os horários, quando que a gravação ia no ar. Depois eu recebi um outro e-mail com alguma alteração de data que tinha rolado, enfim, tudo isso. Nesse momento lá da ficha, eu já tinha todas essas informações e eu fui levando. E aí, assim, foi uma experiência, que é o que eu falei para vocês. Eu nunca esperava que eu poderia ser convidada para algo desse tipo. Não achei super da hora a questão do prêmio que eu falei, mas é o que eu falei. Eu estava indo também pela visibilidade, por mostrar um pouco do meu trabalho, do meu estudo ali, né, da minha criatividade. E, ao mesmo tempo, esse super contratempo que eu tive a ponto de não ter tido tempo de ensaiar de fato, mesmo que, teoricamente, eu tenha dedicado bastante tempo mentalizando, né? Eu não tive muito tempo para ensaiar. Foi de uma vez só, gravou, deu certo, editou e mandou. Cara, deu tudo certo, apesar desse super contratempo, da recuperação, porque não foi só o passar mal, foram os outros dias se recuperando, né, e tal. Mas aí, o que aconteceu? Eu recebi uma resposta que eles adoraram e tal, mas aí é como se... E outra coisa, o meu número, eu não podia, se ele fosse para a TV, eu não poderia deixar, expor ele em qualquer outro veículo. Então, aquele vídeo eu fiz sabendo que ele nunca iria para o YouTube, se ele fosse aparecer na televisão em algum momento. E eles retornaram para mim falando que eles adoraram meu talento, as minhas habilidades e tal, mas aí mandou um link de um vídeo perguntando se eu estaria disposta a fazer o número daquilo ali. Era um número de uma pessoa fazendo bicicleta ergométrica, só que, tipo, puxando a perna para cima, fazendo... Cara, eu não sei, era uma coisa extremamente difícil, que eu ia demorar muito tempo para aprender a fazer aquilo. E no final das contas, não era eu, não era a minha habilidade, entende? Então, assim, todo o trabalho que eu tive, no final das contas, eu fiquei pensando: caramba, ela viu meu talento, né? A gente já era uma outra equipe, tá? Já era a equipe agora que estava falando comigo, era a equipe do programa mesmo. Mas, poxa, ela pegou ali, ela viu o que eu tinha, o que eu mostrei, o que eu sei fazer é aquilo. O que o pessoal lá me mandou era uma coisa completamente surreal dentro do que eu apresentei, né? O tipo de coisa que eu apresentei ali, eles criam uma coisa mais bizarra. O exótica que ela quis dizer ali era uma coisa muito mais bizarra, era você pedalar fazendo com a perna, sabe? Você pedala com uma perna só e a outra aqui em cima puxando. Tinha umas posições ali muito esquisitas. Eu não achei nem legal, para ser bem sincero. Mas aí, basicamente, cara, tudo que eu dediquei ali de tempo, de criatividade, de ideia, basicamente foi legal, muito bem, adoramos, parabéns, ficamos felizes. Mas a gente queria que você fizesse isso aqui, na verdade. Então, eles redirecionaram o que eles queriam que eu fizesse. E, assim, não era nem por conta do prazo, tá? Tem a questão do prazo também, que eu não conseguiria treinar algo assim. É uma coisa que eu não tinha propriedade nenhuma em fazer. E, ao mesmo tempo, no final das contas, também considerando, não tinha nada a ver comigo, com o que eu tinha para entregar. Gente do céu, basicamente, eu respondi falando que eu não tinha essa habilidade, eu não tinha esse treino, eu não tinha essa vivência, essa experiência, ainda mais pelo prazo curto que era, e que o que eu podia oferecer é basicamente o meu vídeo de apresentação e outras coisas que eu sabia fazer. Eu sabia fazer malabarismo, eu já tinha andado em cima de barra, eu já tinha feito uma aula ou outra de tecido acrobático e tal. Falei um pouco mais do que eu fazia ponta, né, no balé, e o que eu poderia somar, né, tipo, na questão das minhas habilidades, era o que eu falei ali no e-mail e tal, e aí realmente ela falou assim, então a gente, tipo assim, não consideraram, não, vamos dizer, não, o meu número não passou para frente para o programa, não foi bizarro o suficiente, né? No final, o exótica que a moça quis dizer, na verdade tinha que ser uma coisa bizarra, que eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de coisa mais louca mesmo, vamos dizer assim. Como eu falei, eu não sou contorcionista e tudo mais, para aquilo ali, nem contorcionista faz aquilo lá, é bem diferente mesmo do que ela queria que eu fizesse. E aí ela falou, tipo assim, então a gente
não vai ser dessa vez e tal, mas falou que ia deixar o meu perfil ali para caso tenha um dia um programa, alguma coisa direcionada mais para dança, para esse lado assim, ela ia deixar minha ficha cadastrada lá. E aí eu falei, fico à disposição para alguma outra oportunidade, o super top e tal. Já achei, só de terem me achado, eu achei uma oportunidade incrível, eu achei único, né? É o que eu falei tudo, assim, do alcance e tudo mais. Achei que eu fiz milagre nesse sentido, assim, do ter passado mal, do prazo rápido ali, ter entregue o que saiu. E no final das contas, eu acabei postando vídeo. Se você quer ver o que foi esse atrasado e flexível, eu disponibilizei no meu canal, porque como não foi para a TV, não era de material exclusivo mais, então é de poderio meu, autoria minha. Então, se você nunca assistiu esse vídeo, gente, vai lá e procura no canal Jubalu, atrasado e flexível. Esse foi o material que eu entreguei, já com o cenário que eu tinha, né, para propor o meu número que seria apresentado num programa de TV, que acabou não indo para frente, porque não foi o que eles queriam, não era o que eles queriam. Mas não deixa de ser uma experiência assim única na minha vida, que eu sou muito grata de ter tido esse desafio de ser responsável por, né, pela comunicação com as pessoas, por ter criado, né, pela criação mesmo de tudo ali do zero, em como eu consegui visualizar e demonstrar e o resultado final, achei que ficou muito legal. Tudo assim, tudo eu amei. O me apresentar por vídeo, eu achei tudo muito incrível. Pena que no final não era o que eles queriam, né? Quando foi mais direcionado para o programa mesmo, eu não me adequei ao que eles queriam. Mas é uma experiência que eu levo, assim, que eu acho única, de novo. Eu acho que super valeu a pena e que foi uma experiência também de muita superação, considerando o passar mal, né? O voltar de uma viagem, né? Que eu já estava à distância planejando o número, mas o passar mal, o estar ali com a força de vontade, mais do que a força física mesmo, do estar recuperando, o ter dado conta em pouco tempo de ensaio, sabe? Então foi uma superação legal. E é o que eu falo, gente, ó, tem uma lição de moral aqui, eu acho. É o que eu falo, apesar dos nãos que a gente recebe na vida, a experiência conta demais, né? O ter tido a oportunidade de ter sido reconhecida, de alguém ter me achado especial, de eu ter realizado, né, um script legal assim, que eu até poderia fazer essa ideia de, se eu tivesse passado de fase, eu poderia fazer outros momentos da vida, eu poderia fazer isso hoje, um segundo, terceiro, quarto vídeo dessa ideia, numa proposta de vídeo diferente. O ter me superado fisicamente na questão do ter passado mal, né, a questão de contar com essas pessoas, de saber quem são as pessoas que até hoje morreu com elas, esse assunto que eu não tinha falado até agora, para quem eu contei, eu pude confiar e confiei mesmo, são pessoas super confiáveis que guardaram para elas e com certeza torceram por mim. E essa questão do tudo bem, às vezes, é o que eu falo, o nosso melhor às vezes não é o suficiente. E não é mesmo. E tá tudo bem, não quer dizer que o nosso melhor não é suficiente para aquilo ali, que não é bom, né? Às vezes a gente recebe o não numa audição, para uma companhia, para uma entrevista de emprego, para alguma coisa nesse sentido. A gente sempre recebe não. Dificilmente alguém que tem sucesso só recebeu sim na vida dela. Pelo contrário, essas pessoas receberam vários nãos, né? Temos J.K. Rowling aí, né, para dar de exemplo, mas não quer dizer que o não quer dizer o fim, quer dizer que você não é capaz, quer dizer que você não é bom o suficiente. Às vezes é para aquilo ali, é que o seu caminho não é para ser feito ali, mas você pode trilhar o seu caminho para outras coisas. Então, assim, foi uma oportunidade que ia me dar uma experiência muito legal de viajar, de entrar no Projac, meu Deus, ia ser muito legal, de poder me apresentar num auditório. Não era nem pela competição e pelo prêmio, sabe? Pela experiência, teria sido incrível, mas não era para ser. E tudo bem, eu dei o meu melhor e é sobre isso, eu dei o meu melhor, faz parte, mesma coisa de companhia, às vezes você vai lá, você dá o seu melhor, você foi ótimo, mas não era o perfil, não era o biotipo, não era para ser o seu lugar ali. Isso não quer dizer que você não vai continuar dando o seu melhor para outras coisas e descobrindo o seu caminho de formas diferentes. Temos uma lição de moral no final das contas. Gente, ficou grande, ficou enorme, perdoa. Eu adoro conversar, no geral, eu sou muito tagarela, e poder conversar com vocês e trazer coisas assim mais pessoais da minha vida é incrível.
Eu espero que vocês gostem de eu contar um pouquinho mais dessas partes que vocês não conhecem de mim. E eu gosto muito dessa experiência individual, eu gosto que vocês se identifiquem, porque eu sei que tem outros momentos da vida de vocês que podem ser parecidos. E eu espero que o que eu fale de positivo aqui tenha um peso em alguns momentos da vida que vocês vão pensar, vão reavaliar, ou enfim. Eu acredito nesse poder, vamos dizer assim, desse compartilhamento de experiências. Então, ficou grande, porque eu queria dar todo esse contexto, não só do convite, não só do não, mas de todo o processo, da criação que eu levei em consideração para você que está querendo criar uma coreografia, alguma ideia, algum espetáculo, a questão da superação, da força de vontade, de você respeitar o seu momento de repouso, de todo o processo, assim, a gente precisa ter o descanso, às vezes o corpo, sem saúde a gente não é nada, né? Então, o se cuidar, o fazer o repouso, a questão do tempo, às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz de entregar o negócio a tempo, mas a gente é muito mais forte do que a gente acredita, gente, sempre. Então, ficou grande, eu falando sozinha, não é uma entrevista, eu fui capaz de falar quase 1 hora sem parar, isso se já até não passou de 1 hora, mas é que realmente foi um misto de oportunidade, com empolgação, com uma coisa única, uma experiência que seria incrível e não tinha nada garantido, e aí passa mal e volta para casa e, nossa, e tem que recuperar e pá. Foi muito louco, foi uma montanha russa de várias coisas juntas e no final eu consegui entregar a tempo, consegui entregar com qualidade e ainda assim não foi para ser. E tudo bem. Não se esqueçam, gente, de ir lá assistir Atrasado e Flexível. Foi esse o vídeo da minha audição, vamos dizer assim. Que no final, mesmo tendo sido incrível, não era bizarro o suficiente. E também para a gente saber o nosso limite, sabe? Até que ponto você está disposto a mudar você para encaixar no negócio. Isso também você tem que saber o seu limite, o limite do seu corpo e tudo mais. A gente precisa sempre estar em paz com essa questão. Até que ponto eu ia passar por cima de todo o meu treino, eu ia fazer algo que nem ia me dar prazer, só para eu conseguir a vaga de estar lá e fazer o que eles queriam. E qual é o ponto, né? Então, fica aí, todas essas mensaginhas juntas, de uma vez só, com uma história doida que eu não tinha contado para praticamente ninguém, acho que não conto no dedo da mão, eu acho que é o total de gente que estava sabendo dessa história. Então, queria contar um pouquinho dessa experiência para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquece de deixar o like, comenta para vocês mostrarem que vocês estão aqui, porque o modo do YouTube de entregar os vídeos mudou também, você tem que mostrar que você está comentando, é porque você quer, não basta só assistir, tá? Comentem, peçam temporada 2, peçam as pessoas que vocês querem ver no Dança em Prosa, tá bom? Um beijo, não esquece de deixar o like, seguir ou se inscrever, dependendo de onde você estiver assistindo ou escutando. Agradeço quem ficou até aqui, mesmo ouvindo 2 vezes na velocidade. É muito importante para mim ter vocês aqui perto, terem vocês aqui junto, tá bom? Um beijo, joga para cima, a gente se vê semana que vem.